As mãos do mercador Amenemheb tocam o ouro líquido que jorra como cascata dourada de cofres que pareciam vazios segundos antes. Seus olhos, que há uma hora refletiam a pobreza de 1000 desertos, agora brilham como sóis nascentes. Os comerciantes ao redor o observam como se estivessem vendo um deus materializar riquezas do ar puro. Este é o momento em que um mendigo cósmico se torna imperador da abundância. Mas como um homem amaldiçoado pela escassez chegou a este milagre? 7 dias antes, Amenemheb estava prestes a perder tudo: sua família, sua casa, sua dignidade. Foi quando descobriu um papiro antigo enterrado nas areias do tempo, contendo segredos que os faraós usavam para transformar desertos em jardins de prosperidade. Hoje você vai testemunhar cada etapa dessa alquimia impossível. Vai sentir o peso do ouro correndo entre seus dedos como areia de estrelas. Ouvir o canto ancestral que faz riquezas brotarem da terra como vulcões de prosperidade. Porque a escassez que devora Amenemheb é a mesma que suga suas forças vitais como um buraco negro invisível. E a transformação que está prestes a acontecer pode explodir em sua vida como uma supernova de abundância. Para compreender como Amenemheb chegou ao momento que você acabou de vivenciar, precisamos voltar ao ano 1279 a.C., durante o reinado de Seti I, pai de Ramsés II, quando Mênfis era o coração pulsante do comércio mundial. Imagine que você acorda todos os dias no bairro dos comerciantes, onde o aroma de especiarias vindas da Núbia se mistura com o cheiro do couro trabalhado pelos artesãos. Seus olhos se abrem para barcos carregados de tesouros, descendo o Nilo como serpentes douradas. Seus ouvidos captam o burburinho de negociadores falando em 5 idiomas diferentes. Sua pele sente a brisa que carrega promessas de riqueza vindas de terras distantes, como Punt e Canaã. Mas há algo corroendo sua alma como um escorpião no deserto. A crença paralisante de que apenas os nascidos em famílias nobres podem prosperar verdadeiramente. Amenemheb vinha de uma linhagem de pescadores do Delta, e cada dia que passava, via comerciantes menos talentosos multiplicarem suas riquezas enquanto ele mal conseguia alimentar sua família, preso em ciclos de escassez que pareciam uma maldição ancestral. A sociedade egípcia da época tinha regras rígidas sobre quem podia ascender economicamente. Os textos hieroglíficos nas paredes dos templos falavam de Ma'at, a ordem cósmica, mas pareciam destinados apenas aos privilegiados. Amenemheb sentia-se como um pássaro nascido em uma gaiola, sonhando com voos que pareciam impossíveis. O chamado através dos hieróglifos. E então aconteceu algo que mudaria tudo. Enquanto descarregava mercadorias no porto de Mênfis, Amenemheb deparou-se com um papiro diferente, fragmentos das instruções de Ptah-hotep, misturados com símbolos que não reconhecia, vindos de um naufrágio de um navio da Núbia. Mas este não era um texto de sabedoria comum. Imagine que você sente seus dedos formigarem ao tocar hieróglifos que parecem pulsar com vida própria. Você vê símbolos que brilham como ouro sob a luz do sol poente. Você ouve um sussurro ancestral que ecoa não apenas em seus ouvidos, mas diretamente em sua alma. Hedjet Neb Jed F. O ouro fala através daquele que escuta. Cada sentido seu está sendo bombardeado por uma revelação que desafia tudo o que você acreditava sobre riqueza, sobre destino, sobre o que significa ser verdadeiramente próspero. Os hieróglifos pareciam contar a história de um segredo guardado pelos sacerdotes de Ptah, o Deus Criador, sobre como a abundância não era privilégio de nascimento, mas uma frequência que qualquer alma podia sintonizar. O papiro falava de algo chamado Khepri Nebet, a transformação dourada, um processo usado pelos próprios deuses para criar riqueza a partir do vazio primordial. Havia menções a números sagrados, sons específicos, rituais praticados na intimidade que podiam alterar o próprio tecido da realidade material. Amenemheb sentiu seu coração acelerar, como se tivesse encontrado um mapa do tesouro cósmico. Mas ao mesmo tempo, vozes de dúvida sussurravam. Quem é você para acreditar em magias de papiros velhos?
Sua família sempre foi pobre. Por que seria diferente agora? E então Amenemheb se encontrou face a face com Caem-Wasset, filho de Ramsés II, conhecido não apenas como príncipe, mas como o primeiro arqueólogo da história, estudioso dos mistérios antigos. O encontro aconteceu no templo de Ptah, onde Caem-Wasset investigava inscrições sobre alquimia espiritual. Imagine que você está olhando nos olhos de alguém que carrega sangue divino, mas que escolheu dedicar sua vida a desvendar os segredos dos ancestrais mais antigos que o próprio Egito. Quando Caem-Wasset fala, sua voz carrega o peso da eternidade, aliada à curiosidade de um sábio. Mercador que busca nas escrituras antigas, você conhece as palavras de Ptah-Hotep sobre a riqueza? Melhor é a pobreza na mão de um deus do que riquezas em uma casa de tesouro. Mas há algo mais profundo que nossos ancestrais gravaram em pedra para que nunca fosse esquecido. Vês esta cicatriz em minha mão? Há 10 anos, quando ainda buscava apenas glórias terrenas, eu acreditava que a abundância vinha de conquistas externas. Até descobrir que os próprios deuses criaram o universo através de uma vibração específica, o som primordial que transforma o vazio em forma, a escassez em abundância. Observa os hieróglifos deste templo. Cada símbolo não é apenas uma palavra, mas uma frequência que ressoa com aspectos específicos da criação. Ptah, nosso Deus Criador, fez o mundo através da palavra Djed-F. Ele falou e a realidade se manifestou. Esta é a chave que buscas. Descobrir o som dourado que faz a abundância brotar como plantas após a cheia do Nilo. Caem-Wasset então revelou algo extraordinário. Meu pai, o grande Ramsés, construiu o império mais próspero da história não apenas através da guerra, mas aplicando segredos que aprendeu com os sacerdotes de Heliópolis. Há uma frequência específica, descoberta pelos primeiros faraós, que alinha a alma humana com as forças criadoras do cosmos. Estás preparado para compreender por que tua escassez não é uma maldição, mas o útero cósmico onde nasce uma riqueza tão poderosa que pode transformar gerações inteiras? Revelação dos mistérios documentados, 15:22 minutos. Caem-Wasset então revelou algo que mudaria Amenemheb para sempre, baseado nas instruções secretas gravadas na Câmara Dourada do Templo de Heliópolis. Escuta bem, mercador das águas. A riqueza que buscas não está nos cofres dos palácios, mas na frequência em que tua alma vibra. Como Ptah criou o mundo através de suas palavras, tu podes criar abundância através de tua própria vibração, alinhada com os ciclos cósmicos. Observa como o Nilo enriquece o Egito inteiro. Não luta contra o deserto. O abraça, o transforma, faz a vida brotar onde antes havia apenas areia. Tua escassez é como este deserto. Não é inimiga, mas a matéria-prima da qual nascerá a tua abundância. Os antigos mestres descobriram que existem números sagrados que governam a criação. O número 144 ressoa com a frequência do ouro. O número 528 vibra com a energia da transformação. O número 741 desperta a intuição que guia para oportunidades invisíveis aos olhos comuns. Agora aprende o segredo que os faraós guardaram. Existe um som específico, Ptah-Nebet-Kepri, que quando entoado com a respiração correta por um período específico, sintoniza tua alma com a mesma frequência que os deuses usaram para criar riqueza no cosmos. Mas atenção, este não é um truque de mágica, é uma ciência espiritual que exige 3 elementos: Sebait, disciplina; Ma'at, alinhamento com a verdade cósmica; e Ak, despertar da força espiritual interior. Sem estes 3 pilares, as palavras sagradas são apenas sons vazios. Caem-Wasset ensinou então a técnica específica. Durante 40 dias, ao nascer do sol, volta-te para o oriente como faziam os sacerdotes de Ra. Respira 7 vezes profundamente, sentindo o ar entrando como luz dourada. Em seguida, entoa Ptah-Nebet-Kepri 144 vezes, visualizando cada repetição como uma semente de ouro plantada no jardim cósmico de tua abundância. Mas há algo mais. Entre cada entoação deve sussurrar: Iri Nebet Ensenui.
que o ouro flua através de mim. E depois de cada sessão, age no mundo físico como se já fosses próspero. Não por arrogância, mas porque tua alma começa a vibrar na frequência da abundância real. Mas aplicar esta sabedoria ancestral não seria simples para Amenemheb. Por semanas ele lutou contra vozes que ecoavam não apenas em sua mente, mas através dos becos de Mênfis onde vivia. Quem és tu, filho de pescadores, para acreditar que podes falar como os deuses? Sussurravam os outros comerciantes. Teus ancestrais viveram na pobreza por gerações. Por que teu serias diferente? Esta é apenas fantasia de homem desesperado. As próprias tradições familiares pareciam murmurar resistência. Lembra-te de teu pai, que tentou negócios maiores e perdeu tudo. Lembra-te de teu avô, que sonhava com riqueza e morreu endividado. Nós somos do Nilo, nossa riqueza é simples, nosso destino é humilde. Você já sentiu essa pressão quando tenta quebrar padrões financeiros familiares que parecem escritos em pedra? Quando busca abundância e ouve vozes dizendo que gente como nós não enriquece, que dinheiro não traz felicidade, que é melhor ser pobre e honesto? Amenemheb enfrentava também as crenças religiosas da época. Ma'at exigia que cada pessoa conhecesse seu lugar na ordem cósmica. Questionar a pobreza poderia ser visto como rebelião contra os próprios deuses. Sacerdotes locais murmuravam que buscar riqueza através de técnicas espirituais era perigoso, que apenas os iniciados nos grandes templos podiam acessar tais mistérios. Houve noites em que ele acordava em suor frio, questionando se não estava cometendo blasfêmia. As palavras sagradas pareciam grudar em sua garganta como mel espesso. A visualização do ouro parecia zombaria diante de sua casa simples e suas roupas gastas. Mas algo extraordinário começou a acontecer na terceira semana. Pequenas sincronias começaram a surgir. Um cliente ofereceu pagamento extra por um serviço simples. Um amigo comentou sobre uma oportunidade de negócio que parecia feita sob medida. Uma moeda de ouro apareceu em sua rede de pesca, brilhando como se fosse uma mensagem dos deuses. Ritual iniciático. Caim Wasset então ensinou a Amenemheb o ritual do despertar da serpente dourada, baseado nas práticas secretas do templo de Sobek, onde riqueza e poder se uniam. Esta iniciação foi preservada em hieróglifos nas câmaras mais profundas do templo de Kon-Ombo. Você pode fazê-la agora mesmo, onde estiver. O ritual completo deve ser feito em 3 fases, seguindo os ciclos lunares. Na lua nova, o útero cósmico, plantas as sementes. Na lua crescente, o crescimento, alimentas as visões. Na lua cheia, a colheita, colhes as oportunidades que se manifestam. Primeira fase, plantio cósmico. Ao amanhecer, coloca tuas mãos sobre uma tigela com água do rio mais próximo, representando o Nilo sagrado. Olha teu reflexo e di: eu sou filho, filha de Ptah, criador de abundância. Como ele falou mundos à existência, eu falo minha prosperidade à realidade. Fecha teus olhos e imagina que és uma serpente dourada que dorme enrolada na base de tua espinha. Esta serpente é Wadjet, a protetora do faraó, guardiã da riqueza real. Sente-a despertar lentamente, subindo por tua coluna como energia líquida, ativando cada centro de poder em teu corpo. Agora entoa: Sobek Nebet Uabe, Sobek ouro puro. 72 vezes, uma para cada grau do círculo zodiacal que os egípcios conheciam. A cada repetição, visualiza a serpente dourada criando um anel de luz ao redor de teu corpo, magnetizando oportunidades de riqueza. Segunda fase, alimentação visionária. Durante 7 dias na lua crescente antes de dormir, escreve em um papiro ou papel 3 oportunidades específicas de abundância que desejas manifestar. Não sonhos vagos, mas visões precisas. Recebo uma proposta de negócio que me rende X moedas de ouro por mês. Ou descubro um talento que me traz ikrut de prosperidade. Queima cada papel com uma chama de lamparina ou vela, dizendo: pelo fogo de Ra, minhas visões se tornam realidade. As cinzas devem ser jogadas em água corrente ao amanhecer,
permitindo que o Nilo cósmico leve teus pedidos aos deuses. Terceira fase, colheita material. Na lua cheia, sai de casa com as mãos vazias, mas o coração cheio de gratidão. Caminha pelo mercado, pela cidade, observando com olhos de águia cada oportunidade que se apresenta. A serpente dourada despertada fará teus olhos verem o que outros não veem, teus ouvidos escutarem propostas que outros ignoram. Durante esta caminhada, repete internamente: Kepri Ha-Nebet, eu me transformo em ouro. Mas atenção, age sobre as oportunidades que aparecem. Os deuses falam através de sincronias, mas exigem que movimentemos nossos corpos no mundo físico. Primeira transformação documentada, 35-40 minutos. Após 21 dias praticando o ritual da serpente dourada, algo extraordinário começou a acontecer com Amenemheb. Seus olhos desenvolveram uma percepção aguçada para oportunidades que antes passavam despercebidas. Sua postura se ergueu naturalmente, como se carregasse a dignidade dos comerciantes prósperos. Sua voz ganhou uma autoridade sutil que inspirava confiança em clientes e parceiros. Era como se o próprio Nilo tivesse mudado seu curso para abençoar sua transformação. Na primeira semana após o ritual, um mercador núbio ofereceu-lhe uma parceria para importar ouro diretamente das minas do sul. Na segunda semana, descobriu uma técnica de preservação de peixe que multiplicou o valor de sua mercadoria. Na terceira semana, um nobre de Mênfis o procurou para fornecer alimentos para uma festa real. Mas a transformação mais profunda não era externa, era na forma como Amenemheb se relacionava com a abundância. Onde antes via escassez e limitação, agora percebia possibilidades infinitas fluindo como as águas do Nilo. Sua mente se tornou um jardim, onde ideias prósperas brotavam naturalmente, como se tivesse desenvolvido uma conexão direta com Sechat, a deusa da abundância e da escrita. Os sinais dos deuses se multiplicavam. Pássaros dourados voavam sobre sua casa ao amanhecer. Moedas apareciam em lugares inusitados. Sonhos vívidos mostravam rotas comerciais lucrativas. Até sua família notou a mudança. Uma luz diferente em seus olhos, uma confiança que não vinha de arrogância, mas de alinhamento com forças cósmicas maiores. E então, como confirmação suprema dos deuses, chegou a oportunidade que testaria tudo. Um emissário do próprio faraó Sete I procurava um comerciante para uma missão especial, organizar o abastecimento de ouro para as grandes construções de Abidos. Uma tarefa que poderia torná-lo rico, além de seus sonhos mais selvagens, ou arruiná-lo para sempre se falhasse. O teste supremo. E então chegou o momento que testaria tudo o que Amenemheb havia aprendido. O emissário real, um homem sério como a Esfinge, explicou a missão: organizar uma expedição comercial até as minas de ouro da Núbia, negociar com os chefes locais, garantir o transporte seguro de uma quantidade de ouro que poderia alimentar uma cidade inteira por anos. A oportunidade era gigantesca, mas os riscos eram proporcionais. Piratas do deserto, tempestades de areia, negociações com tribos que não falavam egípcio, a responsabilidade de carregar a riqueza de um faraó através de territórios perigosos. Um erro poderia significar não apenas a perda de tudo que possuía, mas também a morte. Na grande sala de audiências do palácio de Mênfis, diante de escribas reais, vizires e outros comerciantes experientes que também disputavam a oportunidade, Amenemheb precisava apresentar seu plano. Seu coração batia como tambores de guerra núbios, suas mãos tremiam como folhas de papiro ao vento. Sua garganta parecia selada pelos próprios deuses do medo. Todos os medos ancestrais conspiravam para silenciá-lo. Você é apenas um pescador disfarçado de comerciante. Estes homens vão descobrir que você não passa de um impostor. Sua família morrerá de vergonha quando você falhar diante do faraó. Mas então, no momento crucial, Amenemheb sentiu a serpente dourada despertar em sua espinha. A frequência sagrada que havia praticado por semanas começou a ressoar em cada célula de seu corpo. As palavras Ptah Nebet Kepri ecoaram em sua mente como um mantra cósmico, conectando-o com a mesma força que os deuses usaram para criar abundância no universo.
Seus olhos se tornaram como os de Horus, vendo oportunidades onde outros viam apenas obstáculos. Sua voz fluiu como o Nilo em cheia, carregando a autoridade ancestral. Ele não apenas apresentou um plano logístico impecável, mas revelou insights sobre as rotas comerciais que impressionaram até os conselheiros mais experientes do faraó. E então aconteceu a transformação que mudaria Amenemheb para sempre. Com a serpente dourada correndo em suas veias e a frequência sagrada alinhando sua alma com o cosmos, ele não apenas conseguiu a missão real, mas a executou de forma tão brilhante que se tornou o comerciante oficial da corte de Sete I. Seus olhos agora viam oportunidades que brotavam como flores de lótus nas águas do destino. Seu coração batia com o ritmo dos deuses criadores. Sua mente se tornou um canal direto para a sabedoria de Thoth, descobrindo estratégias comerciais que pareciam inspiradas pelos próprios céus. A expedição à Núbia foi um sucesso épico. Não apenas trouxe o ouro solicitado, mas estabeleceu rotas comerciais que beneficiaram o Egito por décadas. Amenemheb se tornou lenda viva. O pescador que se transformou em príncipe mercante, prova de que os deuses concedem abundância a quem se alinha com as frequências cósmicas corretas. Mas o verdadeiro tesouro que descobriu foi algo que transcendia ouro e joias. A compreensão de que a abundância não é algo que se conquista, mas algo que se desperta. Como uma semente que sempre esteve plantada na alma, esperando apenas as condições certas para florescer como árvore cósmica de prosperidade infinita. O que Amenemheb descobriu há 3.300 anos foi preservado em hieróglifos sagrados e chegou até você hoje. Quando você enfrenta dificuldades financeiras, quando se sente preso em ciclos de escassez, quando acredita que a abundância é privilégio de outros, você está vivendo o mesmo momento arquetípico, a mesma frequência dourada que transformou um pescador no comerciante do faraó, está disponível para você agora. Os mestres antigos sabiam que riqueza verdadeira não é acúmulo de posses, mas alinhamento com as forças criativas do universo. Eles descobriram que existe uma vibração específica, uma frequência dourada, que magnetiza oportunidades, desperta intuição financeira e transforma escassez em abundância através de mudanças na consciência. A técnica que Amenemheb aprendeu pode ser adaptada para a sua vida hoje. Durante os próximos 40 dias, ao despertar, vire-se para o nascente e respire profundamente 7 vezes, imaginando luz dourada preenchendo seus pulmões. Em seguida, entoe "Eu sou abundância", 144 vezes, sentindo cada repetição como uma semente de prosperidade plantada no campo quântico da realidade. Entre cada repetição, sussurre: "A riqueza flui através de mim como um rio dourado". Após cada sessão, haja no mundo físico como se já fosse próspero, não por arrogância, mas porque sua consciência começa a vibrar na frequência da abundância real. Mas lembre-se, como ensinaram os mestres egípcios, esta prática exige 3 pilares: disciplina na prática diária, alinhamento com verdades universais, não desejar prejuízo a outros e despertar da força espiritual interior através de ações concretas no mundo físico. Em 7 dias, observe as primeiras sincronias. Em 21 dias, pequenas oportunidades se manifestarão. Em 40 dias, uma transformação fundamental em sua relação com a abundância terá ocorrido. Os antigos mestres sabiam que 40 é o número da transformação completa, o tempo que leva para uma nova vibração se estabelecer na alma. Você que chegou até aqui não está ouvindo uma simples história, mas participando de uma iniciação milenar. Como Amenemheb há 3.300 anos, você descobriu que carrega em si a mesma centelha divina que os deuses usaram para criar abundância no cosmos. Você é herdeiro direto desta linhagem de sabedoria, parte de uma corrente dourada que conecta pescadores do Antigo Egito com buscadores modernos da abundância verdadeira. Nos próximos episódios desta série, você descobrirá outros aspectos dos mistérios egípcios, como os sacerdotes de Ísis dominavam a arte da cura quântica, como os arquitetos das pirâmides canalizavam poder pessoal através de geometria sagrada.
como as sacerdotisas de Hathor, despertavam magnetismo e amor através de frequências específicas. Cada narrativa é um portal temporal que o transporta para dentro da consciência de mestres antigos, revelando como sabedorias milenares se aplicam aos desafios de sua vida moderna. Você não está apenas ouvindo histórias, está vivenciando jornadas de transformação através dos olhos dos próprios faraós, escribas e sábios que construíram a civilização mais próspera da antiguidade. Se a frequência dourada de Amenemheb despertou algo em sua alma, se você sentiu a serpente dourada se mexer em sua espinha, inscreva-se neste canal e torne-se parte oficial desta comunidade de iniciados modernos. Deixe nos comentários qual foi o maior bloqueio de abundância que você já superou em sua vida. Sua experiência pode inspirar outros buscadores da prosperidade ancestral. E lembre-se, os mistérios que despertaram hoje não são coincidência. Como ensinavam os mestres do templo de Karnak, quando o aluno está pronto, os hieróglifos sagrados se revelam. Você está pronto para despertar outros segredos que dormem nas pirâmides de sua consciência? A jornada pelos mistérios egípcios apenas começou. Prepare-se para descobrir poderes que nem sabia que existiam, técnicas que podem transformar cada área de sua vida, segredos que os faraós usaram para se tornarem deuses vivos na terra. O ouro que brilha em seus olhos neste momento é o mesmo que correu nas veias de Amenemheb há milênios. A abundância que pulsa em seu coração é a mesma força que construiu as pirâmides e fez o Egito dominar o mundo antigo. Você é o herdeiro desta linhagem dourada, e sua transformação apenas começou.